Quando você tomar a decisão de investir através de um fundo de investimento, as perguntas que você deve fazer ao banco antes de investir são elas: qual é a taxa de administração desse fundo? Ou seja, quanto você me cobra para fazer a gestão, ou seja, a tomada de decisão de investimento desse fundo pelo gestor? Qual é essa taxa de administração? Você deve comparar essa taxa de administração com a rentabilidade média desse fundo ao longo do tempo. Existem, infelizmente, alguns fundos que a taxa de administração é tão alta que a sua rentabilidade final ela acaba sendo muito corroída, porque a rentabilidade não vem de graça, ela espelha a rentabilidade dos ativos que tem dentro de um fundo subtraindo-se a taxa de administração. Então, portanto, a primeira pergunta é: qual é a taxa de administração? A segunda: existe algum custo adicional, seja na entrada ou na saída? Dependendo de alguns tipos de fundo, existe um valor que é cobrado no ingresso de sua aplicação ou na saída, ou são as chamadas taxa de entrada ou taxa de saída. Terceira pergunta: qual é a liquidez? Por exemplo, em quanto tempo eu posso resgatar desse fundo? Alguns fundos têm o que nós chamamos de liquidez diária, você todo dia pode pedir o resgate. Existem outros tipos de fundo que podem o resgate acontecer só depois de 4 dias, 5 dias, 15 dias, 30 dias. Isso é importante para você não ficar surpreso ou surpresa quando você quiser fazer o resgate do dinheiro e perceber que o crédito na sua conta corrente virá depois de um determinado período. E a última pergunta que você deve fazer é: qual é o nível de risco que, em relação ao título público, esse fundo tem? Eu digo em relação ao título público porque o título público é um investimento de menor risco, porque o risco é o risco governo. Portanto, os fundos, para superarem a taxa básica que o governo estabelece de tempos em tempos, ele tem que correr algum risco adicional, porque, na verdade, você não consegue gerar um valor adicional se você não correr um risco. Isso é justo, desde que seja compatível a taxa de administração, o prazo de investimento e a rentabilidade média esperada desse fundo.